Se você é motorista de aplicativo, ou conhece alguém que trabalha à noite, já deve ter ouvido histórias estranhas. Corridas silenciosas, passageiros enigmáticos. Comenta aqui embaixo. Qual foi a corrida mais estranha que você ou alguém que você conhece já viveu? Naquela madrugada, eu estava no fim do meu turno. Era por volta das 3 da manhã. As ruas estavam vazias, envoltas por uma névoa fina que fazia os postes de luz parecerem fantasmas dourados. Só o barulho dos pneus cortando o asfalto e o chiado do rádio me faziam companhia. Foi quando chegou a notificação. Uma corrida. Distante, em um bairro meio isolado. Local de embarque, esquina da rua São Judas com a Estrada da Paz. Um ponto. Estranho para alguém chamar um carro naquele horário. Mas aceitei. Cheguei ao local em menos de 7 minutos. E lá estava ele. Parado. Imóvel. Um homem bem vestido, com um terno escuro impecável. Como se estivesse indo para um evento muito importante. Mas o que mais me chamou a atenção foi o buquê de flores brancas que ele segurava com as 2 mãos, com tanto cuidado que parecia carregar um segredo. Ele entrou no carro com educação, fez um leve aceno de cabeça e disse: "Boa noite. Por favor. Número 218 da Estrada da Paz." Só isso. Nada de "tudo bem?" nem "quanto tempo vai demorar?" A voz era baixa e o olhar ausente. Comecei a dirigir. E no retrovisor, eu sentia que aquele homem carregava alguma coisa que não era só um buquê. Durante os primeiros minutos, ele não disse nada. Apenas olhava pela janela, como se a cidade inteira fosse um velho álbum de lembranças. Em certo momento, eu até pensei em perguntar se ele estava bem. Mas algo na postura dele me impediu. Foi ele quem falou primeiro. "Engraçado como a gente só entende o valor das coisas quando perde", disse com os olhos fixos em um ponto qualquer da escuridão. Fiquei em silêncio. Era o tipo de frase que não pedia resposta. Era um desabafo, solto. Ou talvez, o começo de algo. Depois de alguns segundos, ele continuou. "Às vezes a vida dá sinais, mas a gente insiste em não ver. A gente empurra conversas importantes pro amanhã, como se tivesse certeza de que o amanhã vai chegar." Aquilo começou a me deixar inquieto. Era como se eu estivesse ouvindo alguém se despedir. Mas de quem? De si mesmo? Ele sorriu levemente como se percebesse meu desconforto. "Desculpa, não quero te assustar. É só que hoje é um dia importante para mim." Fiz que sim com a cabeça. Mas por dentro, algo já estava errado. A corrida não era longa. Mas cada frase daquele homem fazia o tempo parecer mais lento. Como se ele quisesse esticar o trajeto até o último segundo. Foi então que ele disse algo que me fez arrepiar. "Sabe, motorista, tem certas flores que a gente só entrega uma vez na vida." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Tem certas flores que a gente só entrega uma vez na vida. Era como se ele estivesse indo se despedir. Mas de quem? E por que naquela hora? O silêncio voltou a tomar conta do carro. Mas não era um silêncio confortável. Era denso. Como se o ar estivesse pesado demais, mesmo com os vidros levemente abertos. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor. Ele continuava ali, com o olhar fixo em algum lugar fora do carro. Talvez dentro dele mesmo. Mas havia algo em seu semblante que me incomodava profundamente. Não era tristeza. Era aceitação. Como se ele soubesse exatamente para onde estava indo. Como se já tivesse feito esse caminho antes. Eu tentei puxar conversa mais uma vez, só para quebrar aquele clima. "Vai visitar alguém especial?" Ele demorou para responder. "Algo assim." Depois virou os olhos para mim e acrescentou: "Digamos que hoje eu vim pedir desculpas." Essa resposta me desmontou por dentro. Era tanta coisa escondida naquela frase. Tanto peso. Tanta história que ele não estava dizendo. Mais alguns segundos de silêncio, e ele completou: "Às vezes, a gente demora uma vida inteira para entender que o orgulho só serve para adiar o amor. E quando percebe, às vezes já é tarde." Eu já tinha levado muita gente calada, bêbada, chorando, até brigando no banco de trás. Mas nunca alguém tão calmo e ao mesmo tempo tão cheio de dor. Era como carregar alguém que já sabia o fim. Seguimos pela Estrada da Paz. Pouco movimento, só os postes projetando sombras longas sobre o asfalto molhado. O nome da rua combinava demais com ele. Paz. Era exatamente o que aquele homem transmitia.
Mas sabe aquela sensação de que algo não se encaixa? Era isso. Como se ele estivesse deslocado do tempo. Não só pelo jeito de falar, mas até pela forma como segurava aquele buquê. Parecia uma cena congelada de outro século. Foi aí que algo chamou minha atenção. O GPS me avisou que faltavam apenas 2 minutos. Quando olhei para o lado direito da pista, vi a placa. Cemitério Jardim da Pazemore em Pum. Esperança, 200 metros. Meu coração acelerou. O destino final da corrida era ali? Olhei para o espelho retrovisor, querendo confirmar com ele. Mas ele estava sorrindo. Sim, sorrindo. Um sorriso calmo, como quem sabia que o fim estava próximo. E aceitava. Vai ter um velório lá hoje? Perguntei, tentando parecer neutro, mesmo com a garganta seca. Ele respondeu com um tom suave. Sim, e é importante para mim estar presente. É a última homenagem que posso oferecer. Voltei os olhos para frente. O cemitério já se aproximava, mas então algo me fez gelar. Olhei rapidamente para o app. O nome que ele usou na conta da corrida. Estava escrito: Carlos de Almeida. Na mesma hora, associei a lembrança recente de uma reportagem local. Velório de um homem chamado Carlos. Algo que vi num grupo da cidade poucos dias atrás. O problema? O homem da reportagem era ele. Na hora pensei, não pode ser. Deve ser só coincidência. Carlos de Almeida é um nome comum, certo? Mas meu corpo não achava isso. Meus dedos começaram a suar no volante. Um frio estranho subiu pela minha coluna. Algo estava errado. Muito errado. Olhei mais uma vez para o retrovisor. Ele continuava ali, imóvel. As flores no colo. A cabeça erguida. Um leve sorriso. Como quem já está pronto para alguma coisa definitiva. A lembrança da notícia voltava cada vez mais nítida. Carlos de Almeida, 52 anos, velório será realizado no Jardim da Esperança. Mesmo nome, mesma idade, mesma aparência. A única diferença é que, segundo a notícia, ele estava morto. Na dúvida, eu fiz algo que nunca costumo fazer enquanto dirijo. Peguei o celular e, disfarçadamente, abri o navegador. Pesquisei. Carlos de Almeida, velório Jardim da Esperança. E lá estava, uma nota simples publicada 2 dias antes. Será sepultado nesta madrugada, às 3h30, no cemitério Jardim da Esperança. O corpo de Carlos de Almeida, empresário conhecido na região por sua discrição e elegância, deixou familiares e amigos consternados. Meu coração parou por um segundo. Olhei as horas. 3h28. E então ele falou. Sem eu perguntar nada. Chegamos. Pode parar ali, perto do portão lateral. Eu prefiro entrar por ali. Menos movimento. Fiz o que ele pediu. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele deixou as flores no banco. Olhou nos meus olhos pelo espelho. E disse: Obrigado por me trazer. Depois disso, eu juro que virei para trás. E ele não. Estava mais lá, eu travei. Parei o carro. Virei lentamente para trás, esperando encontrar aquele homem. Mas o banco estava vazio. Nenhuma porta bateu. Nenhum som. Nada. Só o buquê de flores, deitado sobre o banco, ainda úmido do sereno da madrugada. Eu pisquei várias vezes. Olhei ao redor, procurando algum sinal de que ele tinha saído rápido, ou que estivesse andando em direção ao cemitério. Mas não havia ninguém. Nenhuma alma viva por perto. Minha mente começou a buscar explicações lógicas. Será que ele saiu e eu não vi? Será que isso era uma pegadinha? Será que eu estou cansado demais? Mas quando me virei para o banco, de trás novamente vi algo que não estava lá antes. Um pequeno cartão, encaixado entre as flores. Puxei devagar, as mãos tremendo. No cartão, uma única frase escrita à mão. Algumas despedidas precisam ser feitas em silêncio. E abaixo, a assinatura. Carlos de Almeida. Meus olhos se encheram. Não sei porquê, mas senti um nó na garganta. Como se eu tivesse participado de algo que não era só meu. Fiquei ali, parado, com o carro ligado, olhando para o vazio por alguns minutos, tentando entender, era real? Ou um chamado de outro lugar? Fiquei ali por longos minutos. Nem sei quanto tempo exatamente. O carro ligado, o som do motor preenchendo o silêncio. E eu, encarando aquele cartão, como se ele fosse uma chave para algo que minha mente ainda não conseguia abrir.
Não sabia se chorava, se ria, se ligava para alguém, mas uma coisa era certa. Aquela corrida me marcou. Não foi só o desaparecimento, nem só o bilhete, foi o conjunto, a paz no olhar dele, as frases soltas, como confissões de alguém que não tinha mais tempo, a maneira como ele falou de perdão, de orgulho, de amor não vivido. Eu pensei na minha própria vida. Quantas vezes deixei de falar o que sentia? Quantas pessoas eu perdi, mesmo estando vivas, por não ter coragem de pedir desculpas? Aquela madrugada me fez perceber que, às vezes, a vida manda recados através de estranhos. Ou talvez nem tão estranhos assim. A notificação da corrida sumiu do meu histórico minutos depois. Como se nunca tivesse existido. E a conta? Quando tentei procurar, o aplicativo informou: usuário desativado. Era como se o sistema também tivesse aceitado que aquela corrida não era deste mundo. Voltei para casa naquela madrugada sem fazer mais nenhuma corrida. Dirigir depois daquilo parecia errado. Parecia que qualquer outra viagem ia apagar o que tinha acabado de acontecer. E a verdade é que eu não queria esquecer. Passei dias tentando encontrar alguma explicação lógica. Perguntei nos grupos de motoristas se alguém já tinha vivido algo parecido. Ninguém. Busquei notícias, arquivos, qualquer coisa que me dissesse que eu imaginei tudo aquilo. Mas toda vez que eu via o buquê, que ficou no meu banco por horas, eu lembrava: não foi invenção. Carlos existiu. E de alguma forma, ele escolheu que eu fosse o motorista da última homenagem dele. Por quê? Não sei. Talvez eu fosse o único disposto a ouvir, mesmo em silêncio. Ou talvez ele só precisasse de alguém para testemunhar o final da história dele. E olha, depois daquela madrugada, eu nunca mais olhei para uma corrida do mesmo jeito. Tem gente que entra no seu carro por um motivo. Outros, por um propósito. E alguns, talvez só precisem de um último trajeto para acertar as contas com o passado. Os dias passaram. E mesmo depois de tantas corridas desde então, aquela nunca saiu da minha mente. Já levei casais brigando, mães chorando, bêbados rindo à toa, mas nada se compara ao que eu senti naquela madrugada. Não era medo. Era um tipo de presença que não dá para explicar. Como se Deus, ou o destino, tivessem me escolhido para estar ali, para ser testemunha de uma despedida silenciosa. E sabe o mais estranho? Um tempo depois, levei outra passageira durante a madrugada. Uma senhora, com um jeito diferente, como se também estivesse carregando o peso de algo que não podia ser dito. Na hora, meu coração acelerou. Será? Aquela sensação voltou. O mesmo frio na espinha. O mesmo silêncio denso. Talvez não tenha sido a primeira. E quem sabe, não seja a última. Às vezes me pergunto quantas dessas histórias passam ao nosso lado todos os dias, e a gente nem percebe. Quantas despedidas, quantos pedidos de perdão, quantas palavras não ditas, dentro de um carro a caminho de lugar nenhum. Hoje, toda vez que olho pelo retrovisor, eu lembro daquele rosto. Calmo. Pronto. Com aquele buquê no colo. E uma alma cheia de arrependimentos que precisavam ser deixados para trás. Não sei se você acredita em coincidências, ou se acredita em vida após a morte. Mas depois daquela madrugada, eu aprendi que nem todo passageiro está indo para um destino físico. Alguns estão indo para dentro de si mesmos. E às vezes, a última corrida é só a última chance de fazer o que deveria ter sido feito em vida. E você? Se tivesse apenas uma última viagem, quem você visitaria? O que você diria? Você teria coragem de pedir perdão antes que o tempo acabe? Escreve nos comentários. Quero ler sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém. Talvez essa pessoa ainda esteja em tempo de dizer o que precisa ser dito. Ah, e antes de desligar o app naquela noite, recebi outra notificação. Mais uma corrida. Outro passageiro. Outro silêncio. Mas essa é uma história para outro dia.